GêmeaCast. Direito sem juridiquês. Olá pessoal, tudo bem? Mais um GêmeaCast começando hoje para falar sobre um assunto que afeta todos os brasileiros, que é empréstimos bancários. Em algum momento todo mundo vai ter que pegar um crédito, seja um consignado, para casa, para pagar contas, cartão de crédito, cheque especial, então tem muito assunto para falar sobre isso, e a gente recebe hoje aqui o professor Antônio Carlos Bélio, que é graduado em matemática pela PUC Paraná em 1975, especialista em cálculos financeiros em Excel e HP 12C, diretor do Instituto de Capacitação Professor Bélio, coordenador comercial da Excel Expert Treinamentos, atua como instrutor matemático financeiro para o Banco Bamerindos e HSBC, atua desde 94 como instrutor e palestrante e cursos na área financeira de Excel. Professor Bélio, obrigado pela presença. Obrigado, Júnior. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto que é de muito interesse de todos os brasileiros, né, professor? Com certeza, porque, infelizmente, Júnior, nós não temos desde berço uma educação financeira. E isso, então, afeta diretamente, seja pessoa física e pessoa jurídica. Ok? E nós sabemos que muita empresa poderia estar sobrevivendo, mas pelo desconhecimento financeiro, muitas vezes acaba fechando as portas antes do tempo. Sem dúvida, a carga financeira é altíssima no final das contas, ainda mais no agregado de um ano, você pega um valor aí, às vezes, que é quase um faturamento, dependendo de uma situação da empresa. Muito pesado, perfeitamente. Professor, até falando sobre isso, que você mencionou já de início, essa questão de poupança, o brasileiro não tem a cultura da poupança. O que isso leva? Leva a uma situação de tomar crédito de terceiro. Perfeito. Por não ter o crédito próprio, né? Por falta de poupança. E a gente sabe que o brasileiro não tem essa cultura, né? Então, e isso a gente tem que recorrer e, por conta disso, paga juros. E aí vem o famoso custo efetivo total, que a maioria das pessoas não sabe o que é. O que é isso? Vou dar um exemplo prático para todo mundo entender. Você vai numa concessionária comprar um veículo zero, 40 mil reais, fazer um exemplo básico. Quando você chegou na loja, normalmente o vendedor vai te dar uma parcela que corresponde à taxa de juros de 0,99 ao mês. Então, por exemplo, ele vai financiar e deu uma parcela de R$ 1.200. Só que na hora que vem o débito em conta ou na hora que vem o dito carnê, não é 1.200, é uns 1.350. O que é esse algo a mais? Esse algo a mais é porque você, além do carro, você financiou IOF para o governo, Imposto sobre Operação Financeira. E, normalmente, o banco cobra uma taxa de abertura de contrato. Isto, agregado, faz com que a tua parcela ficou maior. Consequentemente, você não pagou 0,99 ao mês de taxa. A tua taxa por baixo nessa brincadeira que eu estou mostrando aqui, está batendo 1,21 e 22 ao mês. Então, o governo, por meio do Código de Defesa do Consumidor, obrigou que você tenha que colocar na propaganda e no contrato esta taxa que efetivamente o cliente está pagando. E tem que estar na forma de ao mês e na forma de ao ano. E assim o cliente tem consciência da taxa que efetivamente paga. Então, esse CET, o CET, né, que vem lá no contrato, também está no contrato, sempre vem, também, certo? Sempre. É o custo efetivo total, na realidade é o custo mesmo, geral, certo? É o custo que o cliente paga. Porque além da taxa de juros, você tem... IOF e TAC. TAC, antiga TEC, taxa de emissão de carnê. Cada vez que o Banco Central proíbe, eles trocam de sigla. TAC, TEC, TOC, TUC, vai embora, vai trocando. E legal? É verdade, e é isso que você está falando, inclusive já tem inúmeros, STJ já julgou isso, já. Todos os tribunais já julgaram essa questão de alteração de nomenclatura, porque quando barra TEC, daí vem, em vez de antes era taxa de abertura de contrato, não, agora taxa de abertura de crédito, e assim vai. Eu faria um pequeno adendo aqui, Júnior, em cima de todas as tarifas e tudo que os bancos estão cobrando. Quem observou notícias que está no ar nesse início de maio, simplesmente nós estamos vendo que os bancos, com pandemia e tudo, e na realidade brasileira, estão faturando a média de 6 bilhões por trimestre os grandes bancos. Quer dizer, tudo isso agregado, taxa de juro, as tarifas, está dando essa montanha de dinheiro para eles. Então, nós, do lado de cá, temos que nos preocuparmos em pagar menos. É bi, né?
BI. Sei bi. Para quem não ouviu direito, né? É bilhões. É bilhões, né? Isso é um lucro Isso. que... claro, o lucro não é pecado, a gente sabe disso, de forma alguma, né? As empresas trabalham tendo que dar lucro para sobreviver. Mas o que a gente está analisando justamente é que isso simboliza também a nossa cultura da nossa, né, comunidade, o Brasil em si, que toma crédito e paga caro porque não tem o recurso, não poupa. Deixa eu aproveitar o gancho e colocar um pouco sobre taxas de juros no Brasil para o pessoal ter uma ideia. Isso são dados que estão no site do Banco Central, pessoal. Site do Banco Central. Se alguém quiser entrar depois, é bcb.gov.br. Ali eu tenho as taxas que o Banco Central divulga dos bancos nas diversas modalidades, seja pessoa física, seja pessoa jurídica. Então, para dar um exemplo básico, uma pessoa jurídica tem crédito numa média de 30% a 50% ao ano, que dá uma taxa de 2 a 4 ao mês. Digamos que, em termos de Brasil, é apenas razoável, perfeito? Mas perto do primeiro mundo é absurdo. Agora, da pessoa física é um pouco pior. Por exemplo, o cheque especial está limitado até 8 ao mês, que dá 150 ao ano. Absurdo também. Já é muito. Pelo menos já tem um limitador. Mas tem outras operações de financeiras que não tem limite nenhum. E, pasme, tem uma financeira cobrando 1.600% ao ano. Está no site do Banco Central, 23 ao mês. E o mais incrível é que tem pessoas que estão pegando dinheiro e pagando esse juro absurdo. Como essas pessoas estão conseguindo administrar seu fluxo de caixa? Essa é a pergunta que nos fazemos. Como? Porque é uma taxa absurda. Não tem como pagar normalmente uma taxa dessas. E aí você coloca o consumidor numa situação vulnerável, né? Extremamente vulnerável. A gente chama isso de cláusulas abusivas. São cláusulas abusivas. Nesses termos, aí, nesses parâmetros que você mencionou. A gente teve por um tempo, e não faz muito tempo, agora eu acho que está mais baixo, a gente chegou a bater 400% no cartão de crédito, lembra? Perfeito. Agora estão uns 320. 13 ao mês, por ano, 320. Né? Ano, 320. E, professor, me explica uma coisa, aproveitando, você estava falando de taxa de juro, né, ao mês, ao ano, então, uma pergunta, que eu acho que isso é uma pergunta muito importante para quem toma crédito saber. Se eu pego uma taxa de juro ao mês, 4%, são 12 meses no ano, então se eu peguei uma taxa ao mês de 4%, vezes 12, 48% ao ano no empréstimo. Seria isso? Está certo? Está errado? Não é isso pelo seguinte, essa multiplicação simples que você fez, isso caracteriza o famoso juro simples, chamada taxa linear. Ou vamos dar um nome melhor, taxa aparente. Ela parece que é, mas não é. Como quando você faz um empréstimo de 4 ao mês, é 4 em cima do 4, 12 vezes, é aí que entra a famosa potência matemática. Simplesmente não é 4 vezes 12. Você tem uma fórmula matemática e este 4 ao mês representa um custo efetivo total de 60% ao ano. Não é 48, é 60. Vou dar um segundo exemplo. Se você pegar uma taxa de 5 ao mês, nesta fórmula matemática, você está pagando 80% ao ano. E se for 6 ao mês, você está pagando 100% ao ano. Por isso que aquele 23 que eu falei agora há pouco é 1.600 ao ano, porque entra a famosa capitalização, juro sobre juro. Então, não é 48, este 4 ao mês é 60 ao ano. Perfeito, professor. Professor, e você está falando agora de uma questão que é o que torna caro o crédito. Se ele é capitalizado, composto, juros capitalizados, juros compostos e juros simples. Mas a verdade é que se a gente for aí no mercado tentar tomar crédito, a gente não consegue juros simples. Então, a gente não vai achar essa taxa. Eu não sei, eu confesso que a gente mexe com direito bancário aqui no escritório, o senhor, inclusive, nos auxilia nos cálculos, mas a gente não acha 4%, 48% ao ano, 4% ao mês, 48% ao ano. Né? O que nós temos, Júnior, é o seguinte, aproveitar o gancho, na matemática financeira, até 30 dias o juro simples é maior. E depois de 30 é composto maior.
Então, aquele dito popular, juro composto é maior que o simples, não é verdade, é meia verdade. Então, quando é que eu uso o juro simples no Brasil? Por exemplo, boleto de cobrança. No boleto de cobrança, aquele atraso diário, lá você tem juro simples. Por quê? Porque até 30 dias é maior o simples. E o brasileiro quer vantagem em tudo, eu uso o maior até 30 simples. E eu uso o maior depois de 30, que é o composto. Está entendendo? É por isso que eu tenho a prática de até 30 maior simples. Eu uso ele a meu favor, é maior. Maior que 30 é composto maior, eu uso o composto que é maior. Por isso que eu uso. Então, eu diria que 95% das operações hoje no Brasil é tudo a juro composto. Tudo. Porque é mais de 30 dias. São poucas as operações de curto prazo até 30 dias. Então, quando a gente fala juros capitalizados e juros compostos, a gente pode estar falando de... É a mesma linguagem, é a mesma linguagem. O composto e o capitalizado é a mesma coisa, é um em cima do outro, é a famosa bola de neve, juro sobre juro, juro sobre juro. Que é o juro incidindo, aquele juro que ficou no final do mês, rodou o mês e sobre, né, o outro mês, o montante incide novamente e vai virando uma bola somada, né, de juros sobre juros. De modo que o juro simples você destacaria... Direto. Sim, só isso. Seria 4 vezes 12, 48. Isso seria o simples. O simples. Só que na prática que é sempre melhor. Com certeza. Melhor. Com certeza. Tá. Perfeito, professor. E agora mudando um pouquinho de taxa de juros para a gente falar numa outra taxa que rege aí o mercado de crédito, né, que é um parâmetro, que é a taxa Selic. O que é essa tal da taxa Selic, professor? A taxa Selic é a taxa mãe de todas as taxas no dia a dia dos bancos e do mercado brasileiro. Isto é, eu tenho uma taxa básica de juros da economia brasileira. Quem é que define isso? Quem define é o Banco Central, com o chamado Comitê de Política Monetária, o Copom. O que quer dizer a taxa Selic? Serviço de Liquidação e Custódia, essa sigla. Isto é, qual é a taxa básica de juros do país? Hoje está 2,75 ao ano. Então, comece a comparar 2,75 ao ano de taxa básica país, que o Banco Central define que é a base para as operações. E você tem as operações bancárias, no mínimo 12, 15, 30, 80, 1.600 ao ano. Olhem a disparidade. Aí que você começa a falar numa palavra que poucos conhecem, famoso spread bancário. Isto é, qual é o ganho que o banco tem da taxa que ele empresta dinheiro contra a taxa que ele compra dinheiro. Eu vou aproveitar o gancho aqui, Júnior, que tem uma decorrência da Selic, que é a famosa taxa CDI. O que é a taxa CDI? Com esta Selic, o banco faz todo dia um cálculo e esse 2,75, hoje, ao mês, essa taxa está dando lá um 0,32, 0,33 ao mês, para arredondar. Então, quando você for emprestar dinheiro para o banco, no famoso CDI, Certificado de Depósito Bancário, o banco te paga esse 0,32 ao mês. Só que quando ele empresta o teu dinheiro para o outro cliente, ele empresta 10, 12, 30, 100 ao ano. Está vendo a diferença? De 2,75 para 100. Então, essa diferença, claro que o banco tem despesas de funcionário, tem impostos, mas ele tem uma margem muito boa. Por isso que aqueles 6 bi que nós falamos agora há pouco em 3 meses, com pandemia e tudo. Porque o spread dele é muito grande. Então, já respondi que a Selic é a taxa básica da economia. E uma aplicação prática do Selic é o CDI, quando você empresta dinheiro para o banco. E aqui eu vou te dar uma dica. Se você vai, por exemplo, colocar R$1.000 no CDB do banco, tá? Que o CDB é o dinheiro que você aplicou. Ele vai usar a taxa CDI. Ele vai dizer, eu vou te pagar 95% daquele CDI, que é aquela taxa. Amigo, dá uma chorada com o gerente. Eu já fui gerente de banco. Ele pode te pagar 98% até 100% do CDI. Agora, se você não chorar, ficar quieto, ele vai te oferecer 95% e acabou. E daqui a pouco você está empatando com a poupança. Está ficando um 0-0. Entende? Então, é aí que você tem que começar a entender que o banco tem uma margem boa para poder te remunerar um pouco melhor quando você aplica dinheiro no banco, no chamado CDB, Certificado de Depósito Bancário. Que, aliás, é uma das principais aplicações né, que é feita, é utilizado
o CDI, CDB, Perfeito. que é a referência, né? Isso. Das aplicações talvez até a mais comum, uma das mais comuns que a gente tem no mercado financeiro. Porque o banco aproveita você que está lá como cliente de oferecer os produtos. E o banco tem os seus objetivos. Agora, se você está pensando em investimento, realmente não é a melhor alternativa, nem poupança, nem CDB. Então, já vou dar uma palhinha aqui, Júnior. Você tem, por exemplo, 100, 200, 300 por mês para investir, certo? E não é para amanhã, é para daqui 1 ano, 2 ou 3, ou até para a tua aposentadoria daqui 15 ou 20. Hoje, a melhor alternativa de uma taxa segura para você não correr muitos ou nenhum risco é o chamado Tesouro Direto. O que é isso para quem não conhece? Tesouro Direto é você, pessoa física, também pode comprar títulos do governo. O governo precisa de dinheiro para saúde, educação e companhia. Então, ele vende títulos para você e você compra. Para ter uma ideia, hoje, nós estamos com títulos no Tesouro Direto pagando até 10% ao ano. Gente, é uma excelente taxa contra uma Selic de 2,75. Uma poupança, né? Que você claro, tem. a poupança hoje está pagando 0,12, 0,13 ao mês. Não dá 2,5 ao ano. Perfeito? Porque a poupança, Júnior, acho que merece esclarecimento. Quem tem poupança até 3 de maio de 2012, quando houve a mudança pelo governo na época, simplesmente ainda continua ganhando o famoso 6% ao ano, que taxa efetiva dá 6,17 ao ano. É uma excelente taxa. Então, quem tem em casa poupança da mamãe, do vovô, da vovó, que abriu até 3 de maio de 12, continua ganhando aqueles 6,17. Quem tem depois dessa data está na nova regra, que é o 70% da Selic. Então, hoje está dando o quê? 1,5 ao ano. Então, se você quiser fazer uma aplicação, esse Tesouro Direto que eu acabei de falar, gente, não é para aplicar 200 todo mês, não. Você pode começar com R$40. Você pode começar com 35. E você vai acumulando. Qual é a garantia do Tesouro Direto? Governo federal. E nós temos condições de falar tranquilamente que o país não vai quebrar tão cedo, gente. Mas não vai quebrar mesmo. Tem outros países bem piores que não quebraram até hoje. Então, você tem essa garantia que o governo lá na frente vai ter retornar esse valor que se investiu. É uma excelente alternativa de investimento hoje. E aí, professor, você mencionou agora, falando de novo da Selic, você mencionou o reflexo da Selic sobre a poupança. Então, diretamente atrelada. Diretamente. A poupança é diretamente atrelada à Selic. Hoje então, é 70% da Selic paga a poupança. 70%. É 70% de 2,75%. Para arredondar, 2% para arredondar, sendo bonzinho. Perfeito? E aí, a partir daí, como você falou, a Selic, então, ela tem reflexos no mercado de crédito, nos créditos com os bancos. Eu vou no banco pegar um empréstimo. Se a Selic está mais alta ou mais baixa, isso influencia? Sim, totalmente. E aqui no Brasil, normalmente assim, quando a Selic sobe, as taxas de juros acompanham subindo. Quando a Selic baixa muito pouco. Tá vendo? Então, infelizmente, ela não desce na mesma velocidade que ela sobe. Então, subiu. O mercado hoje está trabalhando já em maio de 2021, até o final deste ano, a Selic subir para 5% ao ano. Tá? Não, pessoal mais jovem, não se apavore, que já foi 20, 30, 80, tá? Mas sair dos 2,75 para 5 esse ano vai ser um crescimento muito grande. Consequentemente, o empréstimo bancário, daqueles 20 ou 30 ao ano, vai subir pelo menos para 25, 30, 40 ao ano. A taxa Selic é quem manda no mercado financeiro de taxa de juros. E ela, na verdade, até para as pessoas entenderem, é um mecanismo de controle de inflação. Perfeitamente. Né? Porque e ela é utilizada para essa finalidade pelo Copom, né, que se reúne, a gente está com baixo risco agora, né? Eu acho. Enfim, até esse anúncio essa perspectiva de alta, até por alguns aumentos que a gente vem sentindo, de alguns índices, o IGPM, inclusive, é bem claramente que teve aumentos aí significativos para alguns setores, né? Então. Tanto que eu vou aproveitar o gancho. Você sabe que já tem muitos questionamentos para revisionar este IGPM nos contratos imobiliários para substituir pelo IPCA.
Sim, sim. Inclusive com algumas decisões já no judiciário recentes, por conta dessa discrepância, né? Porque deu uma divergência muito alta do IGPM, não reflete o aumento que a gente teve, né, do mercado. Você pega os outros índices IPCA e INPC, eles não tiveram esse aumento tão grande quanto foi o IGPM. Inclusive, algumas decisões já decidiram pelo ajuste do índice para um outro índice, substituição, enfim. Mas isso é uma questão até polêmica, porque é uma questão contratual e aí é muito da análise que é feita, mas realmente. Perfeito. E, professor, deixa eu te perguntar agora uma outra questão, né, saindo de Selic e CDI, para falar sobre quando alguém atrasa uma conta. Porque também a gente sabe que a gente tem um tal dos juros de mora, juros por atraso. E aí a pessoa deixa de pagar lá o boleto da luz e começa a comer aqueles jurinhos e multa e tal. E aí a pessoa acha que está caro, condomínio que atrasou e tal. Como que encontra essa taxa para saber a taxa que está sendo aplicada, né? Se teve algum atraso, ou às vezes até um atraso no banco mesmo, uma taxa pela aplicação de um crédito, um boleto, um financiamento, enfim. Perfeito. Então vamos lá. Então, quando você recebe um boleto, normalmente naquele meio do boleto tem um chamado campo de observações. E ali tem um valor pelo atraso diário. Isto é, se você atrasar, você sabe quantos reais você paga por dia de atraso. Eu vou fazer um exemplo aqui bem prático. Quem quiser anotar aí pode anotar e depois fazer para os outros boletos. Eu vou pegar um boleto de R$1.000. E naquele campo observação está escrito lá 2,03 por dia de atraso. Então a pergunta que fica: qual é a taxa de juro que aquela empresa está te cobrando se você tiver que atrasar? Porque pode ser um referencial. Pode ser que você esteja com o fluxo de caixa apertado e daqui a pouco você tem que usar um cheque especial a 8%. Será que vale a pena? Ou vale a pena você atrasar aqueles ditos 5 dias que normalmente a empresa te dá antes de ir para cartório e você pagar juro pelo menos 5 dias menor do que pagando o boleto? Então, você pode fazer essa análise. Então, me acompanha ali. Você faz uma simples divisão. Você pega o valor do juro diário, 203, divide pelo valor do boleto, 1.000. Esta divisão é para um dia. Você multiplica por 100, virou um dia em percentual. E multiplica por 30, você tem ao mês percentual. Então, este caso aqui, pode fazer depois na sua calculadora simples, não precisa nem HP nem Excel. Qualquer calculadora de 4 operações. Então, repetindo, você divide 203, divide por 1.000, multiplica por 100 e multiplica por 30. E o resultado é 6,09 ao mês de taxa de juro por este atraso. O que pode acontecer em alguns boletos é você ter, além da taxa de juro, a multa permitida de 2% ao mês. Então, pode ter as duas figuras, o juro e a taxa. Normalmente, quando é uma taxa de 5% ou 6% ao mês que eles cobram, dificilmente aparece a multa separada. Mas se for uma taxa de 2, 2,5%, normalmente tem a multa de 2% separada. Ótimo, perfeito. Bem esclarecedor. Em relação até essa questão da multa, a gente tem, quando se tratar de uma multa de relação consumerista, direito do consumidor, uma relação de consumo, a limitação em 2%, né? Então, até uma proteção do Código de Defesa do Consumidor para não se deixar aí a critério de quem está cobrando, dando crédito e tudo mais. Perfeito. A minha cachorra está participando aqui, a Lola. Que bom. No home office é assim, né? Fica mais animado. Mas tem seus prós, né, professor? Claro. A gente tem os seus prós aqui. Mas, e aproveitando agora, falando de taxa de novo, taxa de juros de financiamento. E isso aqui pega todo mundo. Porque um financiamento pode ter diferentes tipos de taxas de juros, sistemas de amortização, é isso? Com taxa de juros. Vamos falar de uma forma mais leiga para quem está ouvindo e que possa entender. Quais são os tipos? Não é tudo a mesma coisa? É a taxa lá, se é 3, 4, 5% ao mês? Tem, além disso, outras questões por trás, professor? Sim. Nós temos modelos de financiamento.
Quais são os modelos mais usuais no Brasil? O modelo mais usual, 95% eu diria, é a famosa tabela Price. Como é que se identifica uma tabela Price? Quando as parcelas são todas iguais, quando você tem uma taxa dita pré-fixada. Por exemplo, você vai pegar R$1.000 emprestados, taxa de 5% ao mês em 5 parcelas fixas. Então, você tem 5 parcelas de R$230 cada uma fixa. Esta é a famosa tabela Price. Dentro dela tem um cálculo de juro composto, que você paga 5 de 230 por aquele 1.000 que você emprestou. Esta, então, é a mais popular. Juro composto, tabela Price, parcelas iguais. Quando você tiver essa tabela Price, que também tem um índice de inflação em cima, por exemplo, corrigido pelo IGPM, corrigido pelo IPCA, pelo INPC, em cima de cada parcela também vai ser colocado as respectivas inflações. Perfeito? Então, esse é o primeiro modelo. O segundo modelo, menos usado, mas no crédito imobiliário é a maioria, é o sistema SAC, que é o sistema das parcelas decrescentes. Porque aqui você tem o que você paga de principal de amortização igual. Então, as parcelas vão decrescendo. É SAC, Sistema de Amortização Constante. Na Price, parcela constante. No SAC, amortização constante. Esse é o modelo mais usual dos créditos imobiliários. Se você entrar no site dos bancos, da Caixa Econômica, você faz simulação, normalmente vai aparecer a simulação com sistema SAC, para 180, 240, 360 meses. Perfeito? Então, essa é a diferença básica, Júnior. Tabela Price, onde eu tenho parcelas iguais com taxa pré-determinada. E no SAC, eu tenho parcelas decrescentes, que é muito usual no sistema imobiliário. E a gente consegue identificar a diferença de um para o outro em relação se a parcela é... Vou pagar 1.000 todo mês. Isso. Até o final do contrato. Price. Tabela Price. Se começo em 1.000, daí vai para 970, daí vai para 950 e vai caindo. SAC. E qual que é melhor para o consumidor? Para o consumidor, com certeza absoluta, melhor é o SAC. Vou dar um exemplo prático de crédito imobiliário. Vou trabalhar com uma residência, com imóvel de 350 mil. Você vai financiar em 20 anos, 240 meses. Com uma taxa normal que está no mercado hoje, 6,5%, 7%, 8% ao ano para o crédito imobiliário. Neste período, entre usar a tabela Price e entre usar sistema SAC, com certeza o cliente, no tempo todo de pagamento, pagará uns 50 mil a menos pela tabela SAC. Então, para o consumidor, a tabela SAC é a mais barata. O detalhe é que no SAC você sempre começa pagando um pouco mais do que a Price. Mas no tempo todo, como ela vai decrescendo, você paga com certeza menos valor na SAC do que no Price. Entenda-se por que os bancos, toda a linha de crédito, preferem só o Price, porque é mais vantajosa para eles. Exatamente. É a maior parte. Quando a gente entra em sistema financeiro de habitação, quando a gente fala em habitação, financiamento de casa. Isso. Né? Fala... Financiamento de casa. Casa, apartamento, terreno. Daí a gente costuma ver como regra o SAC, é o sistema de amortização constante. Mas quando a gente vai para outras linhas de crédito, vamos falar o carro, financiamento de carro, majoritariamente a Price. É o que a gente observa, né? Perfeitamente. No empréstimos bancários, empréstimo para pessoa física, pessoa jurídica, veículos, geladeira, televisão, notebook, sofá, tudo é tabela Price. Tudo. Professor, uma pergunta. A gente já está indo para o final, mas eu acho que é uma pergunta interessante do dia a dia aí né, das famílias brasileiras. Aí o cara tá lá no final do mês, virando o mês, apertado. E ele tem duas opções. Ou ele paga o cartão de crédito, né? E ele tem que tirar do cheque especial, né? Ou ele deixa o cartão de crédito estourar, né? E o que
é melhor? Pegar o cheque especial ou o cartão de crédito? Usar o cheque especial para pagar a fatura do cartão de crédito? Ou, na verdade, não dá para dizer se é tudo igual? Qual que é mais caro? Cheque especial ou cartão de crédito? A gente sabe que isso é muito do dia a dia do brasileiro, que usa o cheque especial, usa cartão de crédito. Se eu tivesse que escolher entre uma das duas. O cartão de crédito hoje está na média de 13% ao mês, que dá os 333 ao ano. O cheque especial está limitado a 8, que é 150 ao ano. Então, você tem uma diferença de metade de valor. Um está 330 ao ano e o outro está 150. Então, financeiramente, o cheque especial é mais barato que o cartão de crédito. Certo? Então, dependendo do teu fluxo de caixa, dependendo do fluxo de caixa da família, o que dá para fazer é usar esse cheque especial para não atrasar o cartão de crédito, que é o pior, e tentar, num período aí, também tentar cobrir o cartão, o cheque especial. Perfeito? Cheque especial. Porque o cheque especial também é 8%, não é barato. Mas entre as duas que você colocou, o cartão de crédito é pior do que a taxa do cheque especial. Sim. Tá? Agora, ótimo. Aqui eu faria uma colocação que eu acho que toda pessoa física, jurídica, famílias, tem que se preocupar em ter um fluxo de caixa. O que é fluxo de caixa? É ter um orçamento. É saber quanto entra todo mês e saber quanto sai todo mês. Porque senão, você daqui a pouco está fazendo o quê? Você está usando o limite de um cheque especial para completar o teu salário. E daqui a pouco vira uma bola de neve. E daqui a pouco o teu limite era 5 mil, foi para 8, foi para 10, foi para 12, e você não acompanha mais. Então, tudo isso passa por quê? Por um orçamento familiar, por um fluxo de caixa pessoal, pessoa física, jurídica, para que você controle as suas finanças. E com isso, comece a pagar menos juro. Menos juro. Eu diria o seguinte, se nós tivéssemos taxas de primeiro mundo, o Brasil estaria economizando para colocar na economia, para girar a economia, para comprar mais bens e tudo mais, bilhões de reais todo ano que poderiam estar incentivando a economia. Como nós estamos pagando juros altos, eu estou jogando apenas para os bancos esses juros financeiros. Resultado, eu tenho menos dinheiro em circulação que a população poderia fazer a economia andar. É fazer um planejamento financeiro familiar também, né? Isso. Seria mais ou menos isso, acho que o professor está falando. E como que uma família pode fazer isso? Como que ela pode fazer? Como que ela pode começar a fazer um planejamento financeiro familiar? É complicado? É difícil? Júnior, eu vou te propor, fazemos um outro podcast daqui 2 semanas, e eu vou mostrar como estruturar uma planilha de Excel básica para fazer um fluxo de caixa simples para começar o controle. Se você topar, eu me predisponho, daqui 2 semanas, claro, fazemos um bate-papo desse tipo, eu abro o Excel aqui e vou mostrar como é que se estrutura uma planilha elementar de fluxo de caixa. E aí a gente disponibiliza essa planilha aí para quem quiser baixar. Eu acho que é fundamental, o primeiro passo é esse realmente, para começar a ter o controle, a noção do que vai, do que sai, porque a gente perde essa noção durante um período de um mês, aí a gente já nem lembra o que gastou semana passada, quem dirá no início do mês. É isso mesmo. Então, é fundamental ter esse controle. Professor, eu quero te agradecer, quero te dar a oportunidade de deixar algum recado, se quiser também fazer mais algum comentário, por favor. Então, eu me coloco à disposição, como eu falei, vamos fazer esse outro podcast com o fluxo de caixa, que é fundamental para as pessoas, para as empresas, para as famílias, e que realmente comece a ajudar para que tenhamos consciência de pagar menos juros. É isso que eu preciso. Então, eu também quero agradecer a participação, Júnior. Obrigado pelo convite. Já somos parceiros há muito tempo. E como o Júnior falou rapidamente, nós também estamos fazendo, com o escritório do Júnior e com outros escritórios, cálculos de revisional de contrato. Eu, em Curitiba, desde 94, já fiz mais de 500 revisionais de contrato. E hoje estamos atuando diretamente com treinamentos empresariais de área financeira, de Excel. Eu vou deixar meu contato pelo meu WhatsApp, que é mais fácil. Perfeito. Rede social é Prof. Bélio. Bélio com B-E-L-L-I-O. Não existe outro no mercado como Prof. Bélio. Não existe. Tá? E o meu celular é 41 99983 1813. Vamos disponibilizar também no post que a gente vai fazer para as redes sociais, daí, professor, teu contato nas redes sociais.
vale a pena, quem puder fazer os cursos tem planejamento financeiro pessoal, Excel, aliás, eu acho que ninguém deu mais curso de Excel nesse país aqui do que o professor Ben. Fui seu aluno, inclusive, tive essa honra, esse prazer. E vou te dizer mais, Júnior, eu tenho no meu LinkedIn, Prof. Bélio do LinkedIn, eu tenho 165 vídeos mostrando esses cálculos diários com HP e Excel. Está lá disponível gratuito, tá? No YouTube, aliás, no meu YouTube, eu estou com 165 vídeos gratuitamente para você saber fazer um cálculo de taxa de juro, esse do boleto de cobrança, do financiamento tabela price, está todos os modelos lá gratuitamente. Prof. Bélio no YouTube. É só querer, né, professor? Não tem desculpa se quiser aprender hoje em dia, é só ir atrás, não tem realmente segredo. Mas muito obrigado de novo. O GMAcast é um conteúdo em áudio, embora a gente tenha também a gravação em vídeo para quem quiser assistir pelo YouTube, mas como podcast, que é o início de toda a ideia, para ser ouvido no Spotify e outras plataformas do Google e tudo mais. Objetivo: pequenas e médias empresas, empresários, consumidores, acima de tudo, trazer um conteúdo não só jurídico, também jurídico, sem juridiquês, e não jurídico, né, como esse, que, embora seja matemático, financeiro e tudo mais, é relevantíssimo para as famílias e para o povo, né, brasileiro em geral. Então, professor, agradeço, fica feito o convite, a gente vai fazer esse novo podcast aí agora com essa planilha, fantástico, disponibilizar ela para quem quiser começar a fazer a gestão financeira, é uma mudança significativa na vida das pessoas e que traz resultados muito, muito positivos, até para as pessoas poderem, né, ter maior condição de usufruir, né, no futuro, uma viagem, uma compra de um carro, de um imóvel, enfim. Perfeitamente. E até começar a investir 50 por mês, que não vai doer nada. Exatamente, fazer um investimentinho que a gente sabe que é fundamental quando precisa. Agradeço mais uma vez, sempre um prazer, em breve teremos outros conteúdos para disponibilizar. Um grande abraço e até mais. Obrigado, igualmente.